Olá, Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de meditarmos mais uma vez, mais uma porção da Escritura, e eu creio que, ainda que com pouco tempo aqui, nós podemos tirar grande proveito daquilo que meditarmos. Meditarmos é trazer para o centro das nossas vidas um determinado assunto. E o que eu quero trazer para o centro da nossa atenção, do nosso coração nesse vídeo? É a formação da imagem de Deus nas nossas vidas. Nós temos, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos vários versículos, e eu creio ser por volta de 45, 46 versículos, nos trazendo a imagem de Cristo, consequentemente, a imagem de Deus refletida nas nossas vidas. Quem nós somos, como nós nascemos. Nós nascemos aleatoriamente numa cidade, numa família, em determinado bairro, e, de alguma forma, o nosso caminho encontrou o caminho do Senhor. E quando nós nos encontramos no caminho do Senhor, ainda que tenhamos nascido dentro da igreja, a gente cresce de uma forma, por algum tempo, apenas aos cuidados da nossa família, vamos dizer assim. Mas há um novo nascimento, há um nascimento espiritual. Existe um momento em que você sabe que, a partir daquele momento, Deus começou a tratar com a sua vida de uma forma especial. Forma especial, que palavra maravilhosa! Então Deus tem uma obra na minha vida e Ele faz isso de uma forma especial. Tá, nós nos iludimos às vezes pensando que as grandes bênçãos de Deus vêm para as nossas vidas quando Deus passa a nos dar coisas. E se nós meditarmos sinceramente, grandes coisas, grandes mudanças, grandes bênçãos acontecem nas nossas vidas quando nós perdemos coisas. Quando às vezes Deus tira de nós coisas que nós damos tanto valor, porque às vezes nós estamos escorados nessas coisas que estão ao nosso redor. E nós sempre queremos mais, a gente está sempre procurando por conforto. Eu quero ler duas escrituras e trazer aqui uma ilustração para dentro da nossa meditação, para que você entenda algo e, a partir de hoje, nós sejamos, eu creio que Filipenses nos recomenda, o apóstolo Paulo recomenda, em tudo dar graças. Em tudo, em tudo, em tudo. Quando tudo estiver mal, quando tudo estiver bom, quando recebermos, isso aí é muito fácil. Oh, uma bênção de Deus para a minha vida, graças a Deus. Mas quando um problema vem, dificilmente eu consigo dizer, graças a Deus, oh, Deus, misericórdia, Deus, mas não é possível, eu só posso ter feito algo de errado. Vamos ver se é. Efésios capítulo 4, verso 11, nós temos aqui 5 ministérios, há trabalho de Deus para moldar o povo de Deus. Então, vamos chamar esses ministérios de ferramentas com as quais Deus trabalha com um propósito. Veja, Ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós todos estamos juntos, nós somos chamados o corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, existe Cristo. E todo o povo de Deus, até que possa ser chamado corpo de Cristo, cada pessoa, cada membro, precisa este homem perfeito, medida da estatura completa de Cristo. Agora, como é que nós vamos alcançar isso? Nós vamos alcançar isso enquanto Deus estiver usando esses ministérios, aqui é chamado de o quíntuplo de Efésios, em benefício das nossas vidas. Então, nós pensamos às vezes que é só quando Deus fala, os cultos. Não. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. E às vezes esses ministérios são colocados nas nossas vidas para nos informar de que tal evento na sua vida trouxe um benefício. Eu digo isso por quê? Porque eu sei que eu já perdi, fisicamente falando aqui, não espiritualmente, mas eu perdi a minha mãe. Um mês antes de perder minha mãe, eu tinha perdido um grande amigo. Logo depois, amigo até de ministério, a minha mãe se foi. Antes de perder a minha mãe, a minha esposa tinha tido um aborto de uma criança que já estava com 7 meses. Nós perdemos aquela criança, nós tivemos que fazer o sepultamento dela. Pedi para meu pai e mãe ir fazer enquanto eu fiquei com a minha esposa no hospital, correndo risco ainda, porque teve um problema muito grave na gravidez. Alguns já conhecem a minha história, mas há 4 meses depois do nosso casamento, nós tivemos a nossa casa invadida, arrombada. Então, perdemos a casa, perdemos as coisas que nós tínhamos, levaram tudo que nós tínhamos, que era de pequeno e de médio porte, foi levado embora. E nós ficamos ali meio que desamparados, né? Então, depois nós tivemos isso. Tivemos dois filhos e logo a terceira gravidez nós perdemos. Logo depois, passou um tempo, perdemos então esse amigo. Depois perdi a minha mãe. Ela faleceu no ano de 2010. No ano de 2012, faleceu o meu pai. E eu sempre no trabalho, na lida, aqui dentro do quíntuplo de Efésios, evangelizando, pastoreando, trazendo a palavra para o povo. E o profeta William Branham nos fala até do profetizar, muitas vezes, falando agora não como um ministério de profeta, mas com ações proféticas, às vezes profetizando coisas na vida das pessoas e as pessoas realmente recebendo aquilo. Mas a minha vida, de certa forma, tinha problemas ali que outros não tinham e não queriam ter, e eu também não queria passar por isso. Para quê? Qual o propósito disso? Quantas dores, quantos sofrimentos? Mas eu fui percebendo que eu me tornei uma pessoa melhor depois dessas perdas. Como assim? Eu tinha mais estrutura, eu tinha sabedoria, eu tinha conselho, eu tinha sentimentos, eu tinha sensibilidade.
eu podia falar com experiência em momentos de dor dos outros, eu podia trazer consolo quando alguém estava em grande agonia. E não era uma coisa inventada, não precisava inventar uma palavra para falar com aquela pessoa. Eu passei por isso, eu tenho experiência nisso. Né? E faz muito pouco tempo perdemos nosso pastor, amigo. Meu Deus, e agora? Então eu estava, hoje mesmo, pregando num sepultamento e me veio isso. Deus formando a sua imagem em nós. Qual imagem de Cristo que todo mundo quer ter? Até aquele que não é cristão, ele quer. Ele quer aquela imagem de Jesus na ponta do barco, estendendo a sua mão para um mar tenebroso e agitado, tempestuoso, e dizendo: mar, aquieta-te, ventos, voltem para o seu lugar. Bonança. Eu quero ser Jesus assim. Eu quero ser Jesus. Eu me candidato para ser essa imagem de Jesus. A outra imagem de Jesus, multiplicando pães, transformando água em vinho, curando enfermos, cego, leproso, coxo. Que imagem gloriosa. Mas Jesus não tinha vindo aqui na terra para isso. Isso era detalhe, e estava nele esses atributos, então ele fazia. Mas a grande comissão de Jesus era ir à cruz. Ele tinha que ir ao Calvário. Porque sem o Calvário não haveria cristianismo, não haveria redenção, não haveria perdão de pecado, não haveria cura. Ele podia fazer, mas ninguém depois dele faria, porque ali ele pagou um preço para que aqueles a quem ele conceder o seu perdão, eu podia dizer isso assim, emprestar seu nome vai valer tanto na minha boca quanto na dele. Quanto à presença dele. Eu vou poder usar o nome dele sem que ele esteja presente, porque ele pagou um preço. Esse Jesus da cruz, todo mundo quer correr dele. Que? Eu na cruz? Você não precisa ir na cruz. Mas Deus tem que ter. Tal como Isaías disse que ao Pai agradou moê-lo, Deus tem que ter um processo de corte, de lapidação, de aperfeiçoamento para a sua vida. Então, nós temos essa águiazinha ali no nosso escritório, e essa águia, ela é de madeira. O que o escultor fez para moldar essa parte de baixo aqui? Foi só um suporte, né? Ela está fixada aqui. E tudo é madeira também, mas ela foi fixada. O que o escultor fez para que essa, você chama de águia, mas isso é uma madeira, para que essa madeira chegasse a essa imagem? O que um escultor acrescentou a essa madeira para ela se tornar essa imagem aqui? Águia, penas, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Na verdade, o escultor não acrescentou nada, a única coisa que o escultor colocou aqui foi a sua inspiração para transformar uma madeira nessa águia. Então, ele precisou tirar. Agora, faça comigo a comparação de que essa águia... Mas você acha que isso é águia? Não, isso é uma águia. Todo mundo diz para mim que isso é uma águia. Meus olhos me dizem que é uma águia. Não, isso aqui é uma madeira. Transformada em imagem de águia. Eu posso dizer que essa águia um dia foi tal como essa madeira? Eu, sinceramente, não consigo fazer essa madeira virar aquela águia.
É claro, eu não tenho ferramentas, eu não tenho dom, não tenho inspiração, mas aqui a palavra disse que Deus mandou ministérios para transformar isso aqui nisso, para transformar pessoas assim. Que é isso? Só uma madeira. Você é só um ser humano. É uma pessoa sem forma, é uma pessoa sem inspiração, é uma pessoa sem trabalho, é uma pessoa sem lapidação. Mas então Deus envia ministérios que começam não a acrescentar, mas a tirar. Eu penso aqui dentro da minha condição leiga, que a primeira coisa que eu ia ter que fazer é cortar um pedaço ali, mais um outro aqui, emendar, fazer uma plataforma mais larga, começar a riscar e ir cortando e moldando e tirando lasquinhas e mais lascas e outras lascas, até que eu tivesse uma imagem parecida. Depois, então, eu pegaria algum instrumento mais fino, mais preciso, e iria moldando, e chegaria nisso. Então, disse que isso seria uma ilustração. Vamos dizer que aqui estaria a imagem de Cristo. E ali, naquela tábua, era um homem aleatoriamente nascido em qualquer canto, mas que Deus queria usá-lo. E para usá-lo, fazer chegar até a imagem perfeita de Cristo, ao invés de Deus agregar, Deus iria cortar, tirar. E aí, eu quero ler aqui em São Tiago, capítulo 1. São Tiago, capítulo 1, diz assim: meus irmãos, eu acho que hoje nós vamos entender um pouquinho disso. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Percebe que como é que Deus vai trazer para mim a perfeição? Vamos usar uma palavra poucos, a completude da vida, e eu vou chegar a um ponto de não faltar nada. Eu me pareço completamente com Cristo, quando eu tenho várias tentações, problemas. Aqui diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se lhe há dado. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Qual homem que não recebe do Senhor? Esse levado para lá, para cá. Não tem imagem, não tem propósito, não sabe onde vai chegar, não tem o projeto da vida. Eu creio que o apóstolo Paulo escreve assim: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O alvo significa que eu tenho um ponto definido para chegar. Eu largo coisas para trás e eu tenho um ponto para chegar. Que alvo é esse? Cristo Jesus. Jesus é nosso alvo. Jesus é a imagem que nós precisamos chegar. Mas como é que eu faço para chegar lá? As tribulações, as perseguições, as tentações, passar por várias, e quando eu passar por isso, qual é a minha reação? Alegria, grande gozo. Por quê? Porque quando a serra entrar ali naquela tábua, a tábua precisa ter a consciência que ela vai chegar nisso aqui. Aquela tábua lá, eu peguei ela até no meio de um entulho. E quem sabe ninguém pegaria aquilo. Mas eu duvido que uma escultura dessa aqui fique 10 minutos no entulho e não ache alguém que a recolha para si. A tábua pode ficar muito tempo,
Mas essa aqui não. Por quê? Porque essa aqui já está expressada a imagem que o escultor queria colocar nessa tábua. Isso foi uma tábua. Foi uma madeira, apenas um dia. E hoje todo mundo chama de águia. Deus pode, quem sabe, nos pegar nas mãos e dizer assim, isso, há um tempo atrás, foi só um homem, só um ser humano, mas hoje é um Cristo. É um pequeno Messias, é um Jesus outra vez, é a imagem reproduzida novamente de Cristo nesses dias. Vocês são cartas lidas, vocês são a imagem de Cristo, Deus criou o homem à imagem de Deus, mas a forma que ele usa para trazer esse homem a essa perfeição são problemas. É tirando, não é acrescentando. Tirando. Então, grande gozo, tudo dá graças, vamos agradecer a Deus por alguém que se foi. Meu Deus, mas eu amava demais. Deus tem um propósito. Algo vai mudar na sua vida, você vai ser diferente. A partir daquele tempo, a minha vida acabou. Não era o propósito de Deus isso, não. O propósito de Deus era te fazer melhor, mais forte, mais estruturado, maduro, sentimentos no lugar certo, porque todo mundo tem sentimento, mas sentimentos sem controle viram um problema para a vida de qualquer um. Deus quer fazer essas pessoas. Ou você acha que Jesus não tinha sentimentos quando ele estava ali na cruz, quando estava no Getsemane, quando ele viu que os soldados vieram, aquela rejeição, havia cruces de Jesus, nós chamamos de a paixão de Cristo, aquilo ali foi, meu Deus, estão me rejeitando, olha, ninguém ora comigo, ninguém está junto comigo, os outros estão rejeitando, os outros estão batendo, os outros estão cuspindo, estou ouvindo gritos e alvoroço. A ele que já tinha ouvido, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, agora estava ouvindo, falso, bastardo, você não é o Cristo, então diga quem te bateu, vem, pá, bate nele. Claro que havia sentimentos, mas ele soube colocar todos os sentimentos no lugar e no momento mais crucial da sua vida ele soube dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Está consumado a obra que o Senhor pediu para fazer. O homem perfeito está pronto. Jesus Cristo estava prontíssimo ali na cruz do Calvário. Eu quero estar pronto, você não? Eu creio que você responderia, claro que sim, mas que processo, hein? Que processo. Mas é uma chave para nós aceitarmos com gratidão e agora vimos com júbilo quando os problemas acontecem nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu digo, Deus me ajuda, me abençoe, me faça saber perder, me ajuda a entender as dificuldades, os problemas como um benefício para a minha vida. Sabendo disso, aí sim, eu me torno um homem invencível, porque a morte não venceu Jesus. Foi só um trampolim para que ele pudesse chegar a almas perdidas, aos santos que estavam no paraíso, para que ele pudesse voltar ao trono do Pai e para que ele pudesse mandar uma mensagem. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como é que ele venceu? Dores. Vitória para todos. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.